5 alimentos incríveis para o seu café da manhã. Olha, eu adoro fazer vídeos sobre alimentos, porque os alimentos trazem para a gente muitas surpresas quando a gente vai estudando, a gente vai vendo a função de cada nutriente e é maravilhoso perceber o que a natureza nos oferece. E hoje eu vou trazer para você 5 alternativas de alimentos muito saudáveis e muito interessantes para você utilizar no seu café da manhã. Mas antes eu vou te explicar um pouco sobre o contexto da maioria das pessoas durante o café da manhã e por que eu vou te sugerir esses alimentos. Então preste atenção nesse vídeo, porque ele está muito interessante. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias, eu sou médico, eu já emagreci 19 quilos e agora eu ajudo as pessoas a também emagrecer com saúde. Você já deve ter cansado de ouvir falar em alimentação saudável, mas afinal de contas, o que são os alimentos saudáveis? Os alimentos saudáveis são aqueles que prestam alguma função no nosso corpo e que não provocam problemas, que não trazem prejuízo. Esse é um ponto de partida. Existe também um outro conceito dos alimentos funcionais, que são aqueles alimentos que exercem alguma atividade no nosso corpo e que nos trazem benefícios adicionais. No caso, por exemplo, dos alimentos que são ricos em proteínas, são alimentos muito interessantes, são muito saudáveis porque as proteínas são os nutrientes estruturais do corpo. Praticamente tudo aí no seu corpo contém proteínas na sua formação e você precisa o tempo todo se alimentar de proteínas para recompor esses nutrientes que às vezes aquela manutenção do corpo que precisa ser feita. Então, as proteínas estão presentes, por exemplo, na pele, nos ossos, nos tendões, nos músculos, no cérebro, em praticamente todas as partes do corpo. Além disso, existem outros nutrientes, como por exemplo os carboidratos, que têm funções um pouco peculiares. Um exemplo é que os carboidratos interferem no nosso estado de humor. Então, se você come alimentos que contêm carboidratos, você tende a ficar mais calmo, porque existe uma interação entre os carboidratos e a serotonina. Outro grupo de nutrientes funcionais são as fibras, que ajudam bastante com relação à saúde intestinal, a manter o trânsito intestinal adequado. Funcionam como se fossem escovas no nosso intestino e deixam o nosso intestino limpo, as fezes no aspecto normal. Então são alimentos também bem saudáveis. Além disso, as fibras interagem com os carboidratos e fazem com que a absorção dos carboidratos não seja muito rápida. Isso é bem interessante por vários motivos no nosso corpo. Mas agora eu vou falar para você 5 alimentos que são incríveis para o seu café da manhã. E só para você saber, o quarto alimento vai gerar polêmica e o quinto alimento é o mais importante de todos. Então presta atenção aí nessa lista. Pega um papel e um lápis aí para anotar 5 alimentos incríveis para o seu café da manhã. Mas antes, deixa eu te dar uma dica. Se você sempre teve dificuldade de fazer uma dieta assim como eu, que tem um paladar extremamente seletivo e nunca me adaptei a prescrições nenhuma de nutricionistas, eu te convido a conhecer o meu curso Estratégias Alimentares. Nele você vai aprender a desenvolver sua própria estratégia alimentar, que é quando você aprende sobre a importância de cada um dos alimentos para você criar sua própria dieta, seja lá qual for sua realidade. É um curso bem completo, você vai ter sugestões de alimentação para quem quer uma vida saudável, para quem quer emagrecer, para quem quer ganhar massa muscular, para quem fez cirurgia bariátrica e também para quem está utilizando análogo de GLP-1, como por exemplo o Ozempic. Se você quiser mais informações sobre esse curso, basta acessar o link que está aqui na descrição desse vídeo e vamos ao que interessa. E o primeiro alimento que eu vou te trazer hoje é uma delícia, eu adoro, que é o creme de ricota. A ricota é um queijo que é branco, pobre em gorduras, apesar de conter gorduras, mas que é rico em proteínas. E aí alguém teve a maravilhosa ideia de criar um creme à base da ricota e que fica uma delícia. Você pode utilizar como se fosse um requeijão, sendo que é muito mais saudável, tem um teor de gorduras menor e uma quantidade muito interessante de proteínas.
E aí, para o café da manhã, utilizar o creme de ricota é uma ótima alternativa para você já iniciar o seu dia com uma boa carga de proteínas para recompor aí sua musculatura e as estruturas do seu corpo. E o segundo alimento incrível para o seu café da manhã é uma fruta, que é a ameixa. Mas a ameixa fresca, in natura. Olha, pessoal, a ameixa é muito saudável. Além de ser rica em fibras, que é muito importante, como eu expliquei antes, são nutrientes que ajudam bastante no trânsito intestinal e na regulação geral aí da absorção dos carboidratos. As ameixas também contêm uma certa quantidade de proteínas, é pouco, mas é alguma coisa, e contém em torno aí de 50 calorias para cada 100 gramas. Então são alimentos chaves que vão te ajudar na saciedade, as fibras ajudam bastante na saciedade e vão fazer com que o seu café da manhã fique mais delicioso, porque as ameixas são muito gostosas. E para aquelas pessoas que gostam de comer um docinho, tem o docinho da fruta, as frutas contêm açúcares, e no caso da ameixa, você ingere esse docinho, mas com uma quantidade de calorias baixa. Então, é uma excelente alternativa também para o seu café da manhã. E o terceiro alimento incrível para o seu café da manhã é o iogurte desnatado. Olha, o iogurte é muito saudável. E a palavra-chave que define o iogurte é que ele é balanceado. Existe uma boa quantidade de proteínas, ele também contém gorduras e ele contém carboidratos. Então é como se você fizesse uma refeição completa num único alimento. Basta você comer lá uma quantidade de iogurte desnatado que você vai ter já uma boa refeição no seu café da manhã. Por isso, ele está na nossa lista dos alimentos incríveis para o nosso café da manhã. E agora chegou a hora da polêmica, porque eu vou te falar o quarto alimento incrível para o café da manhã, que é o pão integral. Olha, pessoal, muita gente fala que pão é um alimento que você deve evitar por ter uma carga de carboidratos considerável. O segredo está nas porções. Eu, quando oriento os meus pacientes do programa de emagrecimento online, eu peço para eles evitarem comer pão durante a semana, mas são pessoas que estão na obesidade, que precisam dar a volta e começar a emagrecer. E aí, quando chega lá pelo IMC 26, 27, chega a hora de intensificar o ganho de massa muscular, é liberado o pão. Eu, particularmente, como pão com alguma frequência em casa e é incrível para o nosso café da manhã. E tem uma questão, eu coloquei o pão integral porque existe também aí na internet alguma discussão, algumas pessoas dizendo que a quantidade de fibras que contém no pão integral é muito pequena e que é irrelevante. Eu não penso bem assim. Para mim, fibras são fibras e mesmo numa quantidade pequena, vai dar de alguma forma um auxílio aí, tanto na questão intestinal, como também na absorção do carboidrato contido no próprio pão. A lentificação dessa absorção do carboidrato é interessante, porque leva a uma regularidade na glicemia, que é a taxa de açúcar do sangue. Quando você absorve o carboidrato mais lentamente, você deixa o açúcar do sangue mais estável. Isso traz benefícios para a sua saúde. Um deles é o fato de você não ter um desequilíbrio relacionado com a insulina e também com a liberação de grelina, que é o hormônio da fome. É uma forma de você auxiliar aí no processo de saciedade, que é interessante para qualquer alimentação saudável. Outro ponto importante é que a glicemia, tendo poucas oscilações, ela interfere pouco também com a serotonina, que é um neurohormônio do estado de humor. Então, se você fica comendo alimentos que oscilam muito a glicemia, como se você comer doces com frequência, você passa a ativar um pouco a serotonina e isso faz com que você tenha uma propensão maior a sentir os sintomas da ansiedade, e aí vem aquela vontade inexplicável de comer carboidratos, que são as compulsões alimentares. Então é muito benéfico você ter uma regularidade na glicemia e as fibras ajudam nisso. Então, se você gosta de pão integral, coma o seu pão integral, porque o pão integral contém fibras e isso confere aí uma superioridade com relação ao pão que não é integral. Mas atenção, hein?
Estou falando comer pão no café da manhã, só que você tem que ter cuidado com as porções. Nada de comer 2, 3, 4, 5 pães feitos algumas pessoas comem. Você vai comer uma fatia de pão ou de repente metade de um pão francês, enfim, coma uma pequena porção, aí cerca de 20 a 50 gramas de pão no seu café da manhã, dependendo também do seu tamanho, da sua massa muscular. Então, modere aí nas suas porções. E o quinto alimento, como eu prometi, é o mais importante de todos, que você deve ter no seu café da manhã, de preferência em jejum. É o primeiro que você tem que ter, que é a água. Isso mesmo, beba bastante água no seu café da manhã, de preferência em jejum. Você acorda, você já bebe água. O que eu normalmente faço é eu bebo água até o meu estômago encher de água e depois eu vou tomar o café da manhã, porque a água vai absorvendo rapidamente e vai liberando espaço para o café entrar, sem que isso gere em mim alterações relacionadas à saciedade. Então é uma forma bem interessante. Tem um médico bem conhecido aqui na internet que ele diz: beba 600 ml de água em jejum. Isso ajuda inclusive no trânsito intestinal, para você não ter problemas de prisão de ventre. Então é bem interessante beber água em jejum. Eu bebo e eu recomendo muito que você beba bastante água em jejum no seu café da manhã. Então é isso. Eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Vou deixar aqui mais 2 vídeos para você assistir. Escolhe logo aí um dos 2 e assiste. E se você está acima do peso, lembre, emagreça, que o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade.